O Pentágono está renomeando milagres, simplesmente como ameaça. Os objetos físicos dos OVNIs são de uma civilização alienígena avançada ou há outra explicação possível, mais miraculosa, muito mais próxima da nossa história como nos foi contada. Higher UFO phenomenon. Fala pessoal, tudo bem? Tom aqui, editor do canal Verdade Mundial, e hoje o assunto é, novamente, os arquivos do Pentágono e o formato como que eles estão tratando dos OVNIs em alguns pontos da nossa história que muitos querem fechar os olhos, muitos querem deixar de lado. As aparições marianas, conhecidas muito afora como milagres de Fátima, Lourdes, e enfim. Vários lugares onde esses seres angelicais apareceram, trouxeram mensagens, e isso tudo, sim, é pesquisado pelo Pentágono também. A gente achou que ficou só no Vaticano, mas não. O Pentágono tem muita curiosidade em saber quais são as origens desses seres, dessas aparições. E hoje a gente vai falar sobre isso e como o cenário mudou a partir dos últimos anos dentro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Agora, o que Nossa Senhora de Lourdes ou Fátima tem a ver com a defesa dos Estados Unidos é o que fica mais interessante nesse vídeo. Então eu peço para você já ir se inscrevendo, deixando seu joinha, ativando as notificações para não perder nada, né? E claro, compartilhando. Assim o vídeo vai mais longe e você leva um pouco da história não contada para mais pessoas. Esse material é um questionamento muito importante que eu acho que tem que ser feito, porque as pessoas tendem a virar o rosto quando a gente fala sobre a Igreja Católica, o Vaticano, a pesquisa aprofundada que eles têm sobre o universo, né, e seu próprio telescópio para tentar entender da onde eles vêm, a origem de tudo isso, né? Então eu quero trazer um pouquinho disso para vocês hoje. Nos últimos anos, assistimos a uma colisão em câmera lenta entre o Departamento de Defesa e uma realidade que ele não pode explicar. Vimos audiências no Congresso em que pilotos condecorados testemunharam sobre objetos realizando manobras impossíveis, ouvindo funcionários da inteligência inventarem uma linguagem estéril e burocrática para descrever o inexplicável. Aceleração instantânea, viagens transmídias e gerenciamento de assinaturas. Eles chamam esses objetos de WAPs, sigla em inglês para fenômenos anômalos não identificados. Eles os tratam como uma surpresa tecnológica, uma potencial ameaça à segurança nacional vinda da China, da Rússia ou de qualquer lugar distante. O Pentágono está lutando para coletar dados, tentando desesperadamente alcançar um fenômeno que eles acreditam ser novo. Mas não é novidade, nem para nós, nem para eles. Se a comunidade da inteligência se preocupasse em abrir um livro de teologia ou mesmo um livro de história, eles perceberiam que estão milhares de anos atrasados para essa conversa. A gente está falando sobre o tanto de aparições de fenômenos anômalos não identificados em livros sagrados como a Bíblia, em livros de história, em livros sobre civilizações antigas como os egípcios, os maias e tantas outras que relataram a experiência com seres vindos dos céus, né, seus deuses que descem aí com suas carruagens de ferro, os hindus, povos africanos, asiáticos e tantos outros que falam abertamente sobre essa conexão com o divino, com seres inteligentes, irmãos maiores que vêm das estrelas. A Igreja tem um conjunto de dados mais antigo e verificável sobre esse fenômeno no mundo. Mas mesmo antes da Igreja, essa realidade era registrada por todas as grandes civilizações. Vemos isso em hierógrafos egípcios, ouvimos isso nas tradições orais dos povos indígenas que falam dos povos das estrelas, muito antes do Antigo Testamento ser escrito. Esse fenômeno tem sido um companheiro constante para a humanidade. A única coisa que muda é a linguagem que usamos para descrevê-lo. Considere o mistério moderno das mutilações de gado, onde animais são encontrados cirurgicamente drenados, sangue e órgãos específicos removidos. A mídia trata isso como uma tendência aterrorizante que começou na década de 70. Mas os registros judiciais da Inglaterra datavam eventos semelhantes já em 1606.
descrevendo rebanhos inteiros abatidos apenas com partes internas tomadas, muitas vezes acompanhadas de estranhos fogos de artifício no céu noturno. Fogos de artifício em 1606, levando seus animais, ou mesmo deixando eles ali, mas drenando sangue e retirando órgãos internos como se fosse uma cirurgia dentro de um local controlado. O fenômeno não mudou. Nós mudamos. Trocamos a linguagem do sobrenatural pela linguagem estéril de segurança nacional. E ao fazê-lo isso, nós chegamos para a verdade. Seria muito mais fácil utilizar a linguagem que a gente já conhece sobre os OVNIs, sobre abduções, sobre contatos extraterrestres. Mas isso jogaria muito na cara. Isso, além do orgulho dentro dos grandes governos mundiais, seria uma forma de atestar muito rápido que eles esconderam isso o tempo todo. Então eles estão tentando diluir isso para não causar um choque que todos já estão anestesiados para receber. Em nenhum lugar isso é mais claro do que no mais famoso evento milagroso em massa do século XX, o Milagre do Sol, em Fátima, Portugal, em 1917. Para os fiéis, foi uma validação da mensagem de Nossa Senhora para os 3 pastorinhos, mas retire o contexto religioso. Por um momento, olhe apenas para o evento através dos olhos de um superintendente de instalações moderno ou um professor de física. Em 13 de outubro de 1917, cerca de 70 mil pessoas se reuniram no campo de Cova da Íria. Estava chovendo há horas. O chão era um atoleiro lamacento e a multidão estava encharcada até o osso. De repente, as nuvens se romperam. O sol apareceu como um disco prateado e opaco, mas não era o sol, como conhecemos. Testemunhas disseram que podiam olhar diretamente para ele sem machucar os olhos. Então, a física quebrou. O disco começou a girar descontroladamente em seu eixo, lançando luzes multicoloridas. Ele parou, depois mergulhou em uma direção à Terra em um padrão de zigue-zague, uma manobra agora citada pelos pilotos da Marinha dos Estados Unidos como uma marca registrada da interação com os OVNIs. A multidão gritou, acreditando que o mundo estava acabando. Pouco antes de bater no chão, o objeto inverteu o curso e disparou de volta para o céu. Mas o detalhe mais revelador, aquele que muitas vezes negligenciamos na escola dominical, era o calor. Depois que o objeto partiu, as 70 mil testemunhas perceberam que suas roupas encharcadas e a lama profunda do campo estavam instantaneamente perfeitamente secas. Na linguagem moderna de um fenômeno anômalo não identificado, isso é conhecido como geração de calor, ou energia de radiofrequência, um dos 5 observáveis estabelecidos pelo Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais do Pentágono. A gente não está falando de pessoas criando teorias ou mesmo criando palavras soltas para tentar se encaixar em algum grupo ou ter aquele sentimento de pertencimento. A gente está falando do Pentágono, da grande muralha de segredos militares dos Estados Unidos, que agora abrem algumas de suas páginas para falar sobre a verdade por trás de tantas histórias que a gente ouviu a vida inteira e que agora, se a gente olhar por esse lado, por esse ângulo, tirando qualquer tipo de milagre, mas colocando a ciência no lugar, a gente vê que estava lidando com algo que a gente conhece muito bem. O movimento giratório correspondente ao elevador antiaerodinâmico, observado no famoso vídeo Gimbal divulgado pela Marinha, a descida em zigue-zague é a aceleração instantânea. O Pentágono está atualmente gastando milhões de dólares para estudar os observáveis que 70 mil camponeses católicos observaram gratuitamente em um campo português há mais de um século. O perigo que enfrentamos hoje não é o fenômeno em si. O perigo é permitir que o governo estritamente materialista defina a realidade espiritual. A mente secular moderna está presa a um binário. Quando eles veem um disco de prata desafiar a gravidade, eles têm apenas 2 caixas para colocá-lo. Ou é um drone secreto do governo, ou é um visitante de outro planeta. Como a nossa cultura abandonou o sobrenatural, ela deve forçar cada anomalia em uma explicação física de porcas e parafusos.
É por isso que a narrativa do governo é de medo. Se uma embarcação de metal pode desligar nossos silos nucleares e superar nossos jatos mais rápidos, isso é uma ameaça. Isso implica um adversário tecnológico que devemos construir armas para combatê-los. Mas a cosmovisão católica oferece uma terceira opção. O véu entre o físico e o espiritual é permeável. Sabemos que existem inteligências não humanas. Sabemos que eles podem interagir com o mundo físico, causando mudanças de temperatura, movimentos da matéria e manipulando a luz. Sabemos que eles podem aparecer como anjos de luz para enganar, ou sinais no céu para instruir. Quando vemos os OVNIs através das lentes, a ameaça evapora, substituída por um chamado de discernimento. Esses fenômenos são alienígenas viajando anos-luz em latas? Ou são as mesmas entidades espirituais que sempre interagiram com a humanidade, simplesmente usando uma máscara que se encaixa em nossa cultura obcecada pela ficção científica? Quando olhamos para os dados dos OVNIs, a gente olha para a história da igreja e a gente não vê duas coisas diferentes. A gente vê uma realidade que a igreja sempre entendeu e o Estado, o governo, o Pentágono, agora está apenas descobrindo. Não podemos ficar à margem dessa conversa de desacobertamento. Se o fizermos, será dito ao mundo que não estamos sozinhos, de uma forma que os leve ao culto tecnológico ou ao pavor existencial de uma possível guerra nas estrelas. Precisamos lembrar ao mundo que nunca estivemos sozinhos. O céu sempre esteve cheio. A viagem transmídia, como eles chamam agora, que confunde a marinha, é brincadeira de criança para os anjos e terrivelmente fácil para os demoníacos. O véu está diminuindo. O governo finalmente vê o que os santos veem há séculos. A pergunta não é o que são. A pergunta é quem vamos ouvir. Em resumo, não devemos deixar o Pentágono rotular uma história tão antiga, com nomes difíceis, complexos, para que o povo perca a intuição de pesquisar sobre isso. Eu vejo que quanto mais a gente sabe sobre os OVNIs, mais é divulgado sobre os OVNIs, com essa linguagem muito científica e complexa, as pessoas deixam mais de lado. É uma forma muito boa, simples e eficaz de fazer o público, a população, se afastar do tema OVNI, do tema ufologia. Vai ficando tão complexo que o cérebro das massas não acompanha o ritmo das informações que são colocadas a público, né? Isso faz a gente sempre se questionar que a melhor maneira de estudar é sempre, eu sempre digo, os livros, né? A gente pegar livros, fontes interessantes, pé no chão. Eu digo pé no chão porque hoje em dia, né, convenhamos, uma corrida ensandecida por likes, temos inteligência artificial, tudo isso na mesma sacola e jogado para o público. É muito difícil, é como achar uma agulha no palheiro para achar realmente alguma informação que realmente seja útil, né? Para a gente começar a então entender o que foram os anjos, o que foram os deuses na antiguidade e como isso muda toda a nossa história como sociedade, né? Às vezes entender que as aparições marianas eram um símbolo de fé não interfere em nada que aquilo seja uma aparição extraterrestre, não muda a fé das pessoas, mas dá um rótulo para aquilo que hoje dá para entender dentro da ciência, né? Muitas pessoas vão dizer que não, vão dizer que aquilo é realmente um milagre, outras pessoas vão dizer que foi a mesma coisa que viram, que o senhor de uma localidade no interior viu perante seus olhos em pleno século XXI. E assim o mistério continua e assim a gente continua trazendo esse tipo de informação para vocês, para a gente compartilhar aqui nos comentários as nossas opiniões sobre a ufologia e como ela mudou durante os séculos, porém sendo catalogada, rotulada de formas diferentes, né? Vocês já sabem, mas não custa falar novamente, né? Tem o nosso livro, Guia Prático da Ufologia. Lá eu falo bastante sobre as aparições marianas. É uma dos meus tópicos preferidos dentro da ufologia. E também a nossa loja, né? loja.verdademundial.com.br, onde tem essas camisas. Eu estou usando até essa camiseta que é das aparições marianas, que eu acho muito legal e eu resolvi trazer para vocês também
poder, enfim, compartilhar nas roupas, né, os gostos dentro da ufologia também. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não custa nada, pessoal. Inscreva-se no canal, é de graça. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!